Ok, então, nessa aula de hoje nós vamos estudar variedades completas e vamos ver também o teorema de Hopf e Riemann e o teorema de Hadamard. A gente inicia com a definição. Vamos dizer que uma variedade riemanniana ela é completa se para todo ponto de M a aplicação exponencial está definida em todo o espaço tangente, né? Nós sabemos que, em geral, normalmente, né, a aplicação exponencial está sempre definida numa vizinhança da origem. Tá? Então, se ocorrer da aplicação exponencial estar definida em todo o espaço tangente, isso é um caso muito especial, e aí a gente diz que a variedade ela é completa. Tá? Para observar que esse é um conceito global, diferente do que nós vimos antes, dos conceitos anteriores, que são conceitos de caráter local, né? Como, por exemplo, a geodésica, ou curvatura, etc. Bem, então, o que essa definição pode nos dizer, né? Primeira observação é que se a aplicação exponencial está definida em todo o espaço tangente, então, para cada ponto, então, em particular, as geodésicas estão definidas para todo parâmetro do tempo, né? De uma forma geral, a geodésica vai ser uma curva definida no intervalo da reta, certo? Na variedade. Então, por exemplo, nós sabemos que dado um ponto e um vetor, existe uma única geodésica que passa por esse ponto e que nesse ponto a velocidade é esse vetor dado. Okay? E aí, pelo teorema, ou seja, a geodésica satisfaz uma equação de segunda ordem, isso aqui são as condições iniciais, então, pelo teorema de existência e unicidade, garante que existe uma solução num certo intervalinho. Tá? Então, no caso que a variedade é completa, ou seja, se a exponencial está definida em todo o espaço tangente, consequentemente, as geodésicas estarão definidas para todo o parâmetro, não só para o intervalo. Tá? Isso é um fato também muito importante. Exemplos. Né? O exemplo trivial é o Rn com a métrica canônica, tá? Com a métrica usual do Rn. Nesse caso, a aplicação exponencial é a própria identidade, então está tudo ok. O Rn é completo. A esfera também é uma variedade riemanniana completa, tá? Vou falar aqui com a métrica também usual, canônica da esfera, tá? E a gente pode ver isso também, ou seja, primeiro que nós estudamos já como é a aplicação exponencial da esfera, na esfera, né? E segundo que, por exemplo, as geodésicas são os grandes círculos, certo? Aqui é a imagem da geodésica, né? Então, ela é, por exemplo, a imagem por uma reta que passa pela origem de todo do espaço tangente, pela aplicação exponencial. Isso aqui está definido para toda a reta. Tá? O que acontece, por exemplo, é que na esfera, as geodésicas elas são periódicas, ok? Então, a esfera também é um exemplo de variedade completa. Depois do teorema de Hopf-Riemann, vamos ver que todas as variedades compactas, né, no nosso caso aqui sem bordo, são completas. Bom, exemplos de variedades não completas, naturalmente, se você pega uma variedade completa e tira um ponto, ela deixa de ser completa. Tá? Por quê? Porque uma vez que você tirou um ponto, você pode imaginar, né, a geodésica que passava por esse ponto originalmente, entendeu? Ela não vai estar definida aqui. Então, ela não vai estar definida para todo o parâmetro T. Então, ela deixa de ser completa, tá? Depois, também, usando o teorema de Hopf-Riemann, vamos ver que isso tem a ver com a distância, que a variedade passa a ser um espaço métrico, então ela é completa se é completa como espaço métrico, e isso aqui faz com que as sequências de Cauchy não sejam convergentes. Você pode tomar uma sequência de Cauchy convergindo para esse ponto que você retirou. Tá? Então, ou seja, esses exemplos podem ser feitos de uma forma muito mais geral se você pensa no caso de espaços métricos. Tá? Um outro exemplo que também assim faz com que dá mais sentido ao nome, né? É como o exemplo aqui, por exemplo, do disco aberto, né? Com a métrica canônica, por exemplo, a métrica do espaço euclidiano. Não é completo, tá certo? No caso aqui,
é um aberto próprio do R2. O R2 é completo. Então, abertos próprios, né? Ou seja, um conjunto contido no Rn, por exemplo, que não é igual ao Rn, é aberto e não é igual ao Rn, nunca vai ser completo. Tá? Por quê? É basicamente um argumento que está aqui, tá? Mas você pode ver que, no caso aqui do disco, as geodésicas, que são, né, são os segmentos de retas, tá bom? Elas não estão definidas para todo parâmetro, ok? Vão parar em algum momento. Então, um disco aberto, ou mais geralmente um aberto de uma variedade completa, um aberto próprio de uma variedade completa, não é completo. O Manfredo, no início do livro, ele comenta um pouco sobre uma variedade ser extendível, tá? No fundo é o que está por trás. Mas eu quero evitar essa definição aqui, falar só de completude. Agora, uma observação que eu queria fazer aqui, que eu acho importante, é o seguinte. O disco, ou mais geralmente uma bola aberta do Rn, né, nós sabemos que existe uma métrica que transforma esse conjunto, essa variedade diferenciável, no espaço hiperbólico, ok? Que é a chamada métrica hiperbólica. Então, o conjunto continua sendo o disco, mas com essa métrica diferente, ele passa a ser completo. Tá? Esse é um exercício no final do capítulo. Então, ou seja, para deixar bem claro que a completude é um conceito geométrico, depende da métrica riemanniana, naturalmente. Só para enfatizar melhor, né? Ok, então, agora vamos definir uma distância em uma variedade riemanniana, tá? Bom, se você tem uma variedade riemanniana, a primeira observação é que a gente consegue definir comprimento de curvas, né? Isso aqui, ou seja, é a integral da norma do vetor tangente da curva no seu domínio. Isso aqui nós sabemos que é o comprimento da curva, ok? E naturalmente, né? O comprimento de curvas ele é um conceito que depende da métrica. Quando você calcula a norma, isso aqui depende, né, obviamente, da métrica da variedade riemanniana. Então, a distância entre dois pontos, nós já vimos, ela é definida como o ínfimo dos comprimentos de todas as curvas diferenciáveis por partes que ligam esses dois pontos. Tá? Bom, naturalmente, esse ínfimo, né? Esses números reais aqui são limitados por zero. Então, só para dizer que, claro, esse ínfimo faz sentido. Tá ok? E, mais ainda, né, essa definição aqui define de fato uma distância. Tá? Esse é o elemento aqui dessa proposição. Lembrando, o que é uma distância, né? Uma distância é uma função definida entre, né, um par de pontos da variedade, tomando valores reais, que satisfaz essas três propriedades. Né? A primeira aqui é a desigualdade triangular, a segunda é que a simetria, e a terceira é que ela é positiva definida, certo? Já a distância entre dois pontos é sempre maior ou igual que zero, e mais ainda, se for zero, né, os pontos são iguais, somente se os pontos são iguais, ok? Essas propriedades, elas são muito genéricas, assim, seguem diretamente as três propriedades, né? Direto da definição de distância, tá certo? A gente deixa como exercício, mas eu queria enfatizar só essa segunda propriedade aqui, no item 3. É claro que se P for igual aqui, a distância é zero, né? Mas a gente vai usar daqui a pouco esse fato, um fato elementar também, né? Que se P e Q, se a distância entre P e Q é zero, então P igual a Q. Bom, isso na verdade também é imediato, tá? Por quê? Porque, né, nós sabemos que, dados dois pontos, né, supondo por absurdo que P é diferente de Q, na verdade, a gente pode mostrar que a distância é positiva. Né? Isso é equivalente a provar essa implicação, né? A contrarrecíproca dessa implicação aqui, né? Por quê? Porque, por exemplo, bom, basicamente o que está escrito aqui, mas se P é diferente de Q, você consegue, né, bolas geodésicas centradas nesses pontos, que são disjuntas, tá? Você consegue fazer isso. Ora, então qualquer curva ligando P a Q, ligando P e Q, qualquer curva ligando P e Q, tá certo?
o comprimento delas, né, digamos que você tomou bolas, não tem, por exemplo, com raio epsilon. Existem, né, bolas que, para raios pequenos, como P diferente de Q, como a nossa variedade é Hausdorff, para raios pequenos, essas bolas são disjuntas, tá certo? Só que se isso aqui é uma bola geodésica, então essa curva aqui, que é uma função contínua, não, é contínua, o comprimento da curva até o bordo vai ser pelo menos epsilon. E o comprimento dessa outra parte também na segunda bola também vai ser pelo menos epsilon. Então, se P é diferente de Q, essencialmente para qualquer curva gama, ligando P e Q, o comprimento vai ser pelo menos 2 vezes o raio dessa bola. Tá? Então, é uma maneira também de provar que se a distância for zero, P é igual a Q, por contradição. Tá bom? Muito bem, então isso aqui define uma distância agora, ou seja, a métrica riemanniana, tá? E a observação importante, tá? Esse conceito aqui não depende de completude, não depende da variedade ser completa ou não. Toda variedade com a métrica riemanniana, né, tem essa função distância aqui, tá? Então, de forma que agora você considera a variedade, né, como espaço topológico e essa função distância, você pode ver a variedade agora como um espaço métrico, ok? Eu repito, isso independe do fato dela ser completa ou não. É um espaço que tem uma distância, é um espaço métrico. Uma observação muito importante que a gente vai usar daqui a pouco é o seguinte, né? Pela definição de distância, se existe uma geodésica minimizante ligando os pontos P e Q, tá? Por definição de geodésica minimizante é a curva que tem menor comprimento. A gente viu que isso implica que ela é uma geodésica, tá? Então, esse ínfimo vai ser atingido sobre essa curva, né, por definição. Então, ou seja, no caso de existir uma geodésica minimizante, a distância é realizada pelo comprimento dessa geodésica que liga os pontos. Tá? Esse é um resultado importante. Bom, e na verdade a gente vai usar esse resultado para uma observação aqui interessante, que é importante também, que é o seguinte: a nossa variedade riemanniana, né, ela é, na verdade, a gente começa com espaço topológico, depois considera uma estrutura diferenciável nesse espaço topológico e depois coloca uma métrica riemanniana. Então, a nossa variedade riemanniana, ela tem o que a gente chama de uma topologia, né, que vem da variedade original, tá? Antes da métrica, inclusive. A questão é a seguinte, é que a distância, ela também induz uma topologia. De que forma? De que forma uma distância induz uma topologia? Uma vez que você tem uma distância, você define, por exemplo, bolas abertas. Usando a distância, né, uma bola aberta vai ser, bom, o que a gente imagina, né, o conjunto dos pontos, digamos, centrado em P0 de raio R. O conjunto dos pontos, tais que a distância de P a P0 é menor do que R. Então, sempre que nós temos um espaço métrico, a distância desse espaço métrico induz, né, define, por exemplo, bolas abertas. Isso aqui forma uma base de abertas da topologia. Ou seja, a topologia induzida é a topologia na qual essas bolas aqui são abertas. Ok? Muito bem. A observação aqui fundamental é que essa topologia é a mesma topologia original. Tá? Então, a métrica riemanniana, a gente sabe que ela já é compatível com a topologia original, também já vimos isso, tá? E a demonstração agora dessa proposição é a observação simples, que se o raio é muito pequeno, né, essa observação aqui está dizendo o seguinte, que se o raio é muito pequeno, você pode tomar uma bola geodésica, tá? Centrada em cada ponto da variedade, você toma uma bola geodésica. Ora, se B é uma bola geodésica, ok? Então, de raio R, a distância de B a um ponto, por exemplo, aqui do bordo, ela é realizada, né, pelos raios geodésicos, tá? Não só do bordo, mas do interior também. Vai ter um raio geodésico. O que é que isso significa? Isso significa que a bola geodésica, como a distância coincide com o comprimento da curva, tá certo? Bola geodésica a gente usa o comprimento de curvas, tá certo? Ou seja, a distância de um ponto
do centro, por exemplo, a um ponto aqui interior, é o comprimento desse raio geodésico daqui. Nós já vimos isso. Então, isso significa, pela observação acima, que se o raio é pequeno, né, ou seja, temos uma bola geodésica, essa bola também coincide com a bola métrica, ou seja, a bola definida pela distância que vimos acima, tá? Então, como elas coincidem, então nós temos essas bolas pequenas formam uma base de abertos das duas topologias, ok? Por quê? Porque para cada ponto você consegue uma bola dessa, com raio pequeno, que ela é tanto uma bola geodésica como uma bola métrica. Então, você tem a mesma base de abertos para as duas topologias. Então, a topologia induzida por elas é a mesma, tá? É assim que a gente verifica essa proposição, tá? Daí vem uma consequência importante, que é a seguinte. Bom, a função distância são resultado de, atenção, de espaços métricos. A função distância a um ponto fixo é sempre uma função contínua, tá? Agora, como as duas topologias coincidem, então isso aqui é uma função contínua com respeito também à topologia original, tá certo? Então isso aqui é de fato uma função contínua. A função distância a um ponto fixo é uma função contínua na variedade, no mesmo sentido que a gente tem trabalhado normalmente, tá bom? Observação, né? A gente pode verificar que a função distância de fato era Lipschitz, tá? Aí tem um teorema de análise que diz que funções Lipschitz são funções que são diferenciáveis QTP, de fato até C1 QTP, ok? A gente não vai usar esse fato por enquanto não, mas é importante saber disso. Ou seja, a gente pode derivar em quase todos os pontos. Muito bem, e agora chegamos nesse teorema muito importante da teoria, que é o teorema de Hopf-Rino. O teorema de Hopf-Rino, ele tem duas partes, tá? A primeira parte são afirmações equivalentes ao fato da variedade ser completa. São essas 5 afirmações que eu vou ler daqui a pouco. E a segunda parte é uma consequência da variedade ser completa, tá? Que é muito importante. Uma vez que a variedade é completa, você garante que, dados 2 pontos quaisquer, existe uma geodésica minimizante ligando esses 2 pontos. Ou seja, uma geodésica cuja distância para os 2 pontos é o comprimento dela. Tá bom? E, bom, é claro que isso aqui não implica que a variedade seja completa, né? O exemplo clássico é, por exemplo, um disco, né? Um disco aberto, que nós vimos, não é variedade completa, mas dados 2 pontos, você consegue um segmento que tem a área, né, o comprimento mínimo liga esses 2 pontos, tá certo? Então, essa afirmação F, ela não implica em ser completa. Mas na variedade completa, isso aqui vale também. Então, qual é a ideia da demonstração aqui? Bom, a ideia aqui vai ser a seguinte, né? Primeiro a gente vai verificar, ou seja, quais são as afirmações. A exponencial está definida, a exponencial em P está definida em todo TPM. Essa afirmação, ela é equivalente aos limitados e fechados de M serem compactos, que é equivalente a M ser completa como espaço métrico, né? Agora, aquela distância transforma M no espaço métrico, então faz sentido falar em completa como espaço métrico, no sentido de que sequências de Cauchy são convergentes. E outra equivalente também a M ser geodesicamente completa. O que é que isso significa? Isso significa que as geodésicas estão definidas para todo parâmetro do tempo, ok? Para todo valor T de R. E a quinta afirmação é que existe uma sequência de compactos encaixantes, cada um contido no interior do próximo, certo? Cuja união é M. Isso aqui a gente vai chamar, a gente pode chamar isso aqui de exaustão de M, de tal forma que se você conseguir uma sequência de pontos, chamar Qn, que está fora de cada um desses compactos, do correspondente compacto, então essa sequência, ela diverge. Ou seja, a distância para um ponto fixo vai para mais infinito, tá? O item R. Muito bem. Aí como é que a gente vai fazer essa demonstração? Primeiro nós vamos mostrar o seguinte, que o item A, de fato, implica no item F. Essa implicação é muito interessante, é uma demonstração bem geométrica, tá certo? É importante ter clara essa demonstração. E depois de fato, a gente vai usar
para provar o B, não só o A, mas essa consequência do item A. Tá certo? Bom, vamos seguir aqui a demonstração. Antes, queria observar que existe mais, no exercício 5 desse capítulo, tá? Uma outra caracterização de completude em termos de curvas divergentes. Tá? Então, vocês deem uma olhadinha, porque também é uma caracterização importante, que ajuda a verificar que certas variedades são completas. Muito bem, então vamos provar que o item A implica o item F. Aliás, novamente, antes disso, eu queria fazer uma outra observação importante, tá? Na definição da variedade completa, de uma variedade completa, a gente colocou lá que a exponencial está definida em todo o TPM para todo ponto P, tá? Ora, agora, pelo teorema de Hopf-Riemann, veja só, dado um ponto, se a exponencial está definida em todo o TPM, isso é equivalente a, sei lá, qualquer um desses aqui. Essas outras condições, elas são independentes do ponto, tá? O que é que isso significa? Isso significa que, em particular, com quase um corolário, se a exponencial, se você verifica que a exponencial está definida em todo TPM para um certo ponto fixado, então, em particular, ela já é completa. Se você verifica isso aqui para um ponto, em particular, isso vale para todos os pontos, tá? É como se... Enfim, agora fica uma caracterização mais simples. Essa observação também eu considero importante. Vamos para a prova, tá? Então, vamos provar que A implica F. A gente quer provar que, dados dois pontos, existe uma geodésica minimizante ligando esses dois pontos. Como é que a gente faz isso? Bom, já falei. Considere R, seja R a distância entre esses dois pontos, tá bom? Esse número existe. Aí, num ponto P, por exemplo, você toma uma bola geodésica, digamos de raio delta. Tá? Nós sabemos também que existe essa bola. Vamos notar por S o bordo da bola geodésica, né? Que a gente chamou de esfera geodésica, tá bom? Então, você considera a função distância ao ponto Q, tá? Então, vou calcular a distância de um ponto X ao ponto Q, mas eu vou restringir essa função distância a essa esfera daqui, tá bom? Então, o que acontece? Nós já sabemos que essa função aqui, ela é contínua. Acabamos de ver isso. E sabemos também que isso aqui essa esfera ela é um compacto. Tá bom? Então, a função contínua no compacto, ela atinge o máximo e o mínimo. Então, vamos olhar aqui o mínimo, um ponto de mínimo para essa função. O que é que isso quer dizer? Eu estou olhando aqui, eu estou olhando a função distância ao ponto Q. Tá bom? Olha o ponto Q, olha a distância para todos os pontos de S. Muito bem. Então, essa função contínua no compacto, atinge o mínimo. Pelo menos um. Então, seja x0 esse ponto. Tá bom? Seja x0 o ponto de mínimo dessa função, que atinge, né, aqui na esfera, a distância mínima para o ponto Q. É uma observação elementar, né? Assim, esse ponto não precisa ser único, tá? A gente poderia ter uma situação assim, mais ou menos. Um ponto Q aqui, a esfera, uma coisa assim. Digamos, tá? De forma que poderia ter aqui atingir o mínimo aqui, a distância mínima aqui, a distância mínima do outro lado. Tá bom? É só um detalhe. Aqui é um ponto de mínimo. Muito bem. O que a gente faz com esse ponto? Como ele está aqui na esfera geodésica, então esse ponto ele é a exponencial de algum vetor do espaço tangente. Aí você escreve esse vetor como sendo delta vezes V, onde V é unitário. Tá? Ou seja, no fundo você está normalizando, né? Como aqui a esfera tem raio delta, então vai ser exponencial de delta vezes V se V for unitário. Muito bem, então você escreveu. O que é que isso aqui nos dá? Agora é o seguinte, isso aqui nos dá uma direção
no espaço tangente, tá? Da geodésica que a gente está procurando. Tem um ponto P, tem um vetor V. Então, você olha a geodésica que parte por P com velocidade V. E a gente espera que essa geodésica passe em Q. É isso que a gente vai verificar agora, de fato. Tá? Então, essa construção original, ela vai dar para a gente a existência aqui desse artifício de escolher esse ponto x0 é para você achar a direção onde você vai partir com a geodésica, tá? Essa geodésica, a gente sabe a definição dela, tá? Ela é dada dessa forma, né? A exponencial de SV, tá? E, bom, por hipótese, a hipótese do item A, é justamente que isso aqui está definido para todo o TPM, então isso significa que essa geodésica está definida para todo parâmetro S. Então isso não vai ter nenhum problema, tá bom? Então, sendo R essa distância entre P e Q, ok? Como aqui está normalizado, a gente já tomou o V de norma 1, ok? Então, a gente só precisa verificar que no parâmetro R, essa curva aqui, no valor R, vai passar em Q, tá certo? Então, consequentemente, como ela está normalizada, a norma de gama-linha é igual a 1, tá certo? Então, no zero ela vale P, em R ela vale Q, então a integral, né, de 0 a R da norma de gama-linha dt vai ser R. Mas isso aqui é o comprimento dela, certo? Então a gente vai verificar que o comprimento dela é a distância, é o que a gente quer fazer. Então basta mostrar agora que gama de R é igual a Q. Muito bem. Então, aqui a gente vai usar um artifício que é o seguinte. Vamos considerar todos os valores no intervalo 0R, tais que, valores S, tais que a distância de gama de S a Q seja R menos S. Certo? Então, isso aqui é um subconjunto do intervalo 0R. Observe o seguinte, como a função distância é uma função contínua, tá? Então isso aqui define uma condição fechada, porque tem uma igualdade, e, portanto, esse conjunto aqui seria para a imagem de um fechado, você pode escrever dessa forma, ele é naturalmente um fechado. A é fechado por causa disso, tá? E A é não vazio, né? Porque quando S é igual a zero, gama de zero é o P, tá certo? E a distância de P a Q é R. Então, zero está aí. Tá? Então, um conjunto fechado e não vazio. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia é a gente mostrar que ele é aberto. Tá? Mais precisamente, né, como ele é para ser um aberto aqui dentro, a gente vai mostrar o seguinte, que basta mostrar que dado um ponto em A, que é estritamente menor que R, então vai existir um epsilon tal que, né, esse ponto mais epsilon ainda está em A, ou seja, basta mostrar que ele é aberto à direita, tá? Para pontos estritamente menores que R. Verificando isso, a gente vai ver que o A é aberto, tá? Aí como é que conclui a demonstração? A é um aberto, é fechado e não vazio de 0 a R. Então, como o 0 a R é um conjunto conexo, esse A tem que ser igual a R, ao intervalo 0R. Se o A é o intervalo 0R, em particular, o R pertence a A. Se o R pertence a A, vejam só, a distância de gama de R a Q é igual a zero. E, portanto, gama de R é igual a Q, que é o que a gente precisa mostrar. Ok? Então, vamos mostrar que A é aberto, né? Ou seja, na verdade, mostrar essa propriedade aqui. Bom, como é que a gente faz isso? Considere S0 um ponto de A, tá bom? Então, você olha uma bola geodésica centrada em gama de S0. Essa bola aqui, B, de raio epsilon. E agora, a gente vai tomar novamente sobre essa bola, tá?
um ponto, x1, que eu não sei onde está, que novamente vai ser o que vai realizar o mínimo para a função distância até Q. Okay? Digamos, pode ser esse ou esse. Um ponto aqui sobre o bordo da esfera geodésica que realiza a distância ao ponto Q. Muito bem. Ora, se esse ponto x1 ele realiza a distância ao ponto Q, certo? Então, a distância de x1 até Q vai ser igual ao quê? Vai ser, bom, essa distância aqui é R, né? Então vai ser R, menos essa distância daqui, que é S0, menos o raio da bola, que é epsilon. Então, se esse ponto realiza a distância até aqui, então o valor dessa distância necessariamente é igual a R menos S0 menos epsilon. Tá? A afirmação que agora é a seguinte, é que esse ponto, na verdade, ele está sobre a geodésica. Entende? Ou seja, a gente vai mostrar que gama de S0 mais epsilon é o x1. Entendeu? Ou seja, ele não está assim. Ele tem que estar sobre essa geodésica que nós já vimos. Né? Bom, é a geodésica que nós construímos lá anteriormente. Então mostrar isso agora, que gama de S0 mais epsilon é x1, ou seja, o x1 está sobre a geodésica também, tá bom? Como é que a gente mostra isso? Bom, a distância de P aqui é R, né? Pela desigualdade triangular, você aplica a desigualdade triangular usando o ponto x1, então a distância de P aqui vai ser menor ou igual do que a distância de P até x1, mais a distância de x1 até Q, pela desigualdade triangular. Né? Ou, em outras palavras, né, a distância de P até x1 é maior ou igual do que R menos a distância de Q de x1 até Q, que é R menos S0 menos epsilon. Né? De forma que a gente conclui que a distância de P até x1 é maior ou igual do que S0 mais epsilon. Tá? Por outro lado, veja só, quando você considera essa curva aqui, que ela é uma Freire chama de curva quebrada, né? Que curva é essa? É formada pelo arco da geodésica da curva gama, que é uma geodésica, mais até de P até gama de S0, e aqui você anda pelo arco, pelo raio geodésico, tá? Então, de forma geral, ou seja, essa concatenação dessas duas curvas vai formar uma curva que é diferenciável por partes. Ela é contínua, mas não necessariamente diferenciável nesse ponto aqui. Tá? Então, é uma curva diferenciável por partes. Uma Freire chama de curva quebrada. Bom, mas essa curva, o comprimento dela é justamente, né, porque o comprimento até aqui novamente, é S0 e o comprimento até aqui de gama de S0 até x1, o comprimento é epsilon. Tá? De forma que o comprimento dessa curva é S0 mais epsilon. Então, essa curva aqui, quebrada, como o Manfredo chama, é uma curva que liga P até x1, e cujo comprimento dela é S0 mais epsilon. Tá? Então, por definição, como a distância a distância é o ínfimo dos comprimentos de todas as curvas diferenciáveis por partes que ligam esses dois pontos, em particular, a distância vai ser menor ou igual do que o comprimento dessa curva quebrada aqui, dessa função diferenciável por partes aqui, tá? Cujo comprimento é S0 mais epsilon. Então, por definição, vai ser menor ou igual do que S0 mais epsilon. Só que a gente já viu que esse número ele já era maior ou igual do que S0 mais epsilon. Portanto, a distância coincide, né, é igual a S0 mais epsilon. Ora, então, agora o que é que nós temos? Qual é a situação? Nós temos uma curva diferenciável por partes, ligando dois pontos, tá certo? Cujo comprimento dessa curva realiza a distância. O comprimento da curva é S0 mais epsilon, e ela realiza a distância. Tá? Então, por um resultado que nós vimos no capítulo 3
de geodésicas, nesse caso, se uma curva diferenciável por partes realiza a distância, então ela é uma geodésica, em particular, ela é regular, ela não é quebrada, né, entre aspas. Certo? Então, se ela é regular, então, necessariamente, né, a curva vai ser essa daqui, a continuação da geodésica. De forma que gama de S0 mais epsilon é o x1, como a gente queria, como a gente afirmou. E agora? Tá? Como é que a gente usa esse fato, né? Gama. Então, o que é que nós mostramos até aqui? Agora, isso mostra o seguinte, tá? Eu tenho um ponto S0 que está em A. Né? Então, ele satisfaz isso aqui. E aí, nós mostramos que existe um epsilon positivo, tal que, né? Se nós tomamos a bola geodésica centrada em gama de S0 com raio epsilon, o ponto que realiza a distância ao ponto sobre essa esfera, ao ponto Q, a gente acabou de verificar que esse ponto x1 ele é gama de S0 mais epsilon, tá? Então isso vai mostrar para a gente, na verdade, que S0 mais epsilon pertence a A. Vamos ver por quê? Aqui é a conta, né? Porque a distância de, por um lado, né, a distância de gama de S0 até Q, gama de S0 até Q, a distância aqui é a seguinte, é a distância até o bordo, que é epsilon, né, tá? De gama de S0 até qualquer ponto do bordo, a distância é sempre epsilon, é o raio da esfera, dessa esfera geodésica. Mas, ou seja, a distância daqui até aqui é a distância até o bordo, mais a menor distância possível do bordo até aqui. Está escrito aqui. Mas isso daqui, né, é a distância, é realizada em x1. Então, por um lado, a distância de S0 até Q é o raio da esfera geodésica mais a distância de x1 até Q, onde x1 está na esfera geodésica, é o ponto que realiza essa distância. Tá? Por outro lado, não é? Como S0 pertence a A, então a distância de gama de S0 até Q é R menos S0, essa é a definição de A. Tá? Então, juntando essas duas coisas, a gente aqui conclui que a distância de bom, a gente vai concluir que S0, R menos S0 vai ser igual a epsilon, aqui está errado, vai ser igual a epsilon mais, okay, mais a distância de x1 até Q. Né? Mas o x1, nós acabamos de mostrar que o x1 ele é gama de S0 mais epsilon. Tá? Portanto, a gente conclui que gama de S0 mais epsilon, a distância de gama de S0 mais epsilon até Q vai ser igual a R menos S0 mais epsilon. Mas isso aqui é exatamente a definição do A. Ou seja, o S0 mais epsilon pertence a A. Então, assim a gente mostra que o A é aberto, né? E aí eu acabei de explicar para vocês que, nesse caso, em particular, o R pertence a A, e isso implica que gama de R é igual a Q. Tá? Então, isso demonstra o item F do teorema de Hopf-Riemann. O item A implica no item F. Dados os dois pontos, existe uma geodésica minimizante ligando esses dois pontos. Uma geodésica que realiza a distância. Muito bem, agora vamos provar que o A implica B. E como eu já expliquei, a gente vai usar esse fato F também. Okay? Então, o item B é mostrar que limitados e fechados são compactos. Como é que a gente mostra isso? A gente vai usar um pouquinho de topologia. Tá? Então, como o A ele é limitado, ok? Então você consegue uma bola métrica, né, na distância que contém o A, tá? Definição de conjunto limitado. Pelo item F, ok? A gente consegue agora uma bola geodésica no espaço tangente
cuja imagem do fecho dela pela exponencial contém essa bola métrica B, ok? Ou seja, no fundo, a gente pode cobrir agora, né, a minha variedade por bolas dessa forma daqui, tá bom? O que não está necessariamente aqui bom, enfim, é só o fato da exponencial estar definida em todo plano tangente, tá ok? E o fato também que, dados dois pontos, a distância entre eles é realizada por uma geodésica, tá certo? Então a gente está usando fortemente aqui o item F, né? Ou seja, ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Então, eu tenho aqui um conjunto, esse é o meu conjunto, tem um A aqui, o meu conjunto B, tá bom? Então, fixo um ponto qualquer. Então, qualquer ponto aqui pode ser ligado aqui por uma geodésica minimizante, tá bom? Pronto. Então, isso significa que está contido aqui, que esse conjunto B está contido num conjunto, né? É só você tomar o maior raio aqui, que é a imagem de uma bola no espaço tangente. Então, isso segue do item F. Essa condição aqui segue diretamente do item F. Bom, a aplicação exponencial ela é diferenciável, né? Em particular, ela é contínua. Esse conjunto aqui ele é compacto no espaço. Então, a imagem é um compacto. Tá? Então, qual é a conclusão? A conclusão é que o conjunto A, que é limitado e fechado, ele está contido em um conjunto compacto. Então, resultado aí de topologia básica implica que o A é compacto, e isso é a demonstração do item B. Tá? Essa observação. Agora vamos mostrar que B implica C, ou seja, que M é completa como espaço métrico. Né? Como eu falei, a gente vai tomar uma sequência de Cauchy e mostrar que ela é convergente. Né? Então basta mostrar que ela possui uma subsequência convergente também, é o resultado básico de análise. E aí segue diretamente do fato, na verdade, essa implicação que B implica C também é uma coisa genérica, geral de topologia dos espaços métricos, tá? Por quê? Toda sequência de Cauchy, ela é limitada. Né? E aí, pelo item B, como limitados e fechados são compactos, se você tomar o fecho dessa sequência, o fecho dela é um compacto. Tá? Então, isso implica, em particular, que a própria sequência ela possui uma subsequência convergente. Tá? Então, como eu já disse, né? Tem uma sequência de Cauchy que possui uma subsequência convergente, tá? Então, a sequência toda já é convergente. Também são resultados de topologia dos espaços métricos, como eu já disse, tá? Então, ou seja, o fato de limitados e fechados serem compactos implica que sequências de Cauchy são convergentes. Isso significa que M é fechada com um espaço métrico, tá? Agora vamos provar que C implica D, ou seja, aquela propriedade quando você toma uma exaustão por compactos e uma sequência que está sempre fora dos conjuntos compactos, o comprimento dela diverge, tá? Então, aliás, perdão, a gente vai mostrar agora que ela é geodesicamente completa, ou seja, as geodésicas estão definidas para todo parâmetro. Considera uma geodésica gama em M, vamos supor que ela está normalizada, tá? Toda geodésica, aquela história, né? Ela tem a norma de gama-linha constante. Então, você pode reparametrizar para supor que essa constante é 1, tá? Aqui não tem perda de generalidade, não. Aí vamos supor que ela está definida para todo S menor do que S0. Então, a gente vai mostrar que se isso acontecer, na verdade, a gente consegue estender além de S0. Então, isso vai mostrar, em particular, que ela está definida para todo parâmetro da reta. Bom, então, considere uma sequência agora numérica, tá? No intervalo, aqui está definida, deixa eu deixar bem claro, para todo S menor do que S0. Tá? Então, aí você vai tomar uma sequência convergindo para S0 com valores menores do que S0.
chamar a sequência aqui SK. Então, dado um epsilon positivo, você vai tomar, então essa sequência aqui converge, em particular ela é de Cauchy, né? Você toma um índice K0, de forma que índices maiores, a distância de SK para SL vai ser menor do que epsilon, tá? Então, em particular, a distância de gama de SK até gama de SL é menor ou igual do que o módulo de SK menos SL, porque ela está normalizada, tá certo? Que é menor do que epsilon. Ou seja, a sequência das imagens desses pontos pela curva, pela geodésica gama, também é uma sequência de Cauchy. Isso aqui significa que ela é uma sequência de Cauchy, tá? Com respeito à distância. Né? Ora, como o item, a gente está supondo, né? Estamos supondo no item C aqui, que M com essa distância é completa, essa sequência, ela possui uma subsequência, ela é convergente. Toda sequência de Cauchy é convergente. Então, essa sequência aqui, que é de Cauchy, vai convergir para um certo ponto de M, chamado de P0. Tá? E aí você toma uma vizinhança totalmente normal, centrada em P0. Lembrando que a vizinhança totalmente normal significa que, dados dois pontos quaisquer nessa vizinhança, você consegue uma geodésica que liga esses pontos. Mais ainda, você consegue construir essa vizinhança com um certo parâmetro, um número delta, de forma que a geodésica que liga quaisquer dois pontos vai ter sempre comprimento menor do que delta. Tá? Nós vimos a existência dessas vizinhanças também no capítulo 3. Então, você vai tomar uma vizinhança dessa forma, totalmente normal, centrada em P e com esse parâmetro delta daqui. Novamente, você vai tomar o índice, tá certo? De forma que, atenção, N1 eu chamei agora. Se K e L são maiores do que esse índice, primeiro, né, novamente, com a sequência de Cauchy, essa distância daqui vai ser menor do que esse delta dado, posso fazer isso, e como essa sequência ela converge para P0, isso aqui é uma aberta centrada em P0, a partir de um certo momento, né, esses índices vão estar aqui dentro da sequência. Okay? Bom, então, como é uma vizinhança totalmente normal, né, dados dois índices quaisquer aqui dentro, vai existir um segmento de geodésica, uma geodésica beta, de comprimento menor que delta, ligando esses dois pontos. Digamos esses dois aqui. Ok? Ora, necessariamente, essa geodésica, ela tem que coincidir com gama, tá? Porque gama também é uma geodésica ligando esses dois pontos, tá? Então, beta, perdão, é uma geodésica ligando esses pontos, tá? Ora, então, a exponencial, tá, centrada nesses pontos gama de SK, todas essas exponenciais estão definidas no espaço tangente em uma bola de raio pelo menos delta. Tá? É a definição aqui desse delta da vizinhança totalmente normal. Ok? Com raio pelo menos delta. E a imagem, né, dessas exponenciais, dessas bolas, né, contém esse W. Né, para todo ponto aí dentro, para todo ponto da vizinhança, em particular para esses pontos gama de S0. Tá? Então, quando você fizer isso aqui, por exemplo, para um ponto SK que está se aproximando do P0, você vai ver essa geodésica beta, ela tem que estender gama, né? Vai estar definida aqui em toda essa vizinhança aqui, em toda essa bola, tá certo? Porque aqui a gente vai ter um diffeomorfismo que contém W. Em particular, a geodésica B, ela vai estar definida em S0 e até um pouco além. Tá? Então, como ela coincide com gama, onde gama está definida, ela vai ser naturalmente uma extensão de gama além de S0. Então, a minha curva original ela se estende como a gente queria. Então, isso implica que M é geodesicamente completo. Tá? Bom,
Novamente, né, se M é geodesicamente completa, isso implica, né, diretamente que a aplicação exponencial está definida em todo espaço tangente, que é o item A, então D implica A, tá? E falta verificar que B é equivalente a E, mas isso é um fato de topologia geral, tá certo? Então isso conclui a demonstração do teorema de Hopf-Riemann em todos esses passos aí, tá? Algumas consequências, né, importantes. Primeira consequência, se M é compacta, então M é completa, né? Observação. Nós aqui definimos variedades sempre sem borda, ou seja, nossas variedades são mapeadas por abertos do Rn. Tá? Então, na nossa definição, não inclui variedades com borda. Então, quando a gente fala compacta aqui, é compacta sem borda. Tá? Então, por que as variedades riemannianas compactas são completas? Tá? É justamente pelo item B, do teorema de Hopf-Riemann. Porque se a sua variedade riemanniana ela é compacta sem borda, os limitados e fechados estarão contidos necessariamente em compactos, e, portanto, serão compactos. Ok? Então, toda variedade compacta, né, fechada, a gente chama, ela é completa. E aí nós temos, né, várias variedades. E segundo, também já mencionei um pouco, tá? Quando você tem uma variedade riemanniana completa, vamos chamar de M barra, e uma imersão isométrica em M barra, de M em M barra, tá? Então, se a imagem é fechada em M barra, então M é completa. Por quê? Porque se a imagem é fechada em M barra, como M barra é uma variedade completa, isso aqui normalmente é um resultado de espaços métricos, tá? Então, você tem um espaço métrico completo e tem um subconjunto que é um fechado, então esse conjunto aqui ele também é completo, tá? Como espaço métrico. E aí isso implica que ela é completa, geometricamente completa, a gente pode chamar assim, tá certo? É uma consequência. Em particular, ok? Esse resultado é aquilo que eu falei, né? Quando você tem, por exemplo, o Rn, e aí você tem abertos do Rn, que são distintos do Rn, então abertos que não são Rn inteiro, não são fechados, tá? Não podem ser completos também, não são completos também. Bom, em particular, né, como o Rn é completo, subvariedades fechadas do Rn são completas, né? Que são subvariedades fechadas. Por exemplo, né, pré-imagem do valor regular de uma função, entendeu? Paraboloides, né? A célula do cavalo, coisas assim. Por exemplo, essas quádricas todas são completas, tá? Muito bem, então isso aqui conclui o que eu queria falar sobre o teorema de Hopf-Riemann. Vamos agora ver outro resultado muito importante, que é o teorema de Hadamard. Também um resultado global e muito bonito. O teorema de Hadamard diz o seguinte: você tem uma variedade completa, simplesmente conexa, com curvatura seccional menor ou igual que zero. Tá? Quando a gente escreve assim, né, isso aqui significa que a curvatura seccional em cada ponto, na direção de cada plano, é menor ou igual que zero. Para todos os pontos da variedade e para todos os planos, né, que passam, né, por aquele ponto. Tá? Então, se isso vale, então M é difeomorfa ao Rn. Para provar esse resultado, a gente precisa de alguns resultados da teoria dos espaços de recobrimento. Tá? Vocês vão ter que dar uma revisada nesses assuntos. Lembrando o que é ser simplesmente conexa. Né? Ser simplesmente conexa é também uma condição topológica. Tá? Significa que qualquer caminho ele é homotópico a um ponto. Okay? Uma restrição topológica da variedade. Né? Só para, por exemplo, o Rn, é claro que o Rn ele é simplesmente conexo, né? O Rn menos um ponto, por exemplo, R2 menos um ponto,
não é simplesmente conexo, mas em dimensão mais alta é, né? R3 menos um ponto é simplesmente conexo, né? Se dado uma curva, você pode levá-la longe desse ponto e aí fazer uma homotopia, né? Para um ponto, tá certo? Então, aí vamos lá. O R3 com a métrica canônica, né? Tem curvatura zero, só que ele não é completo. Tá? Em particular, o R3 menos um ponto. Não vai ser difiomorfo ao Rn, ao R3. Ok? Enfim, só para explicar um pouquinho, né? Recordar um pouco essa condição topológica. Aí, por exemplo, só mais um comentário, né? Muito bem, é isso aí. Então, na verdade, para provar o teorema de Hadamard, para que M é difiomorfa ao Rn, na verdade a gente vai mostrar que a exponencial, atenção, é um difiomorfismo. Né? Aí, isso em particular demonstra o teorema de Hadamard porque o espaço tangente, né, ele é difiomorfo ao Rn. Tá? Então, M é difiomorfo ao Rn. E aqui a gente já está usando diretamente, né, que como M é completa, a exponencial está definida em todo o espaço tangente, tá bom? Bom, a gente vai usar um resultado, o primeiro resultado, que eu já fiz aqui em sala, é um exercício, na verdade. A gente usa pontos conjugados, tá? Que nós, enfim, no capítulo de pontos conjugados, nós vimos que se tem uma variedade, tá? Não precisa ser completa. Que tem curvatura seccional menor ou igual que zero, então, para qualquer ponto de M, o lugar dos pontos conjugados é vazio, tá certo? Em particular, isso implica que a exponencial é um difiomorfismo local. Porque nós vimos que, enfim, tudo isso aqui já foi bem explicado no capítulo de pontos conjugados, ok? Então, esse é o primeiro resultado que nós vamos usar. Né? Então, estamos nesse caso. Consequentemente, né, nesse contexto aqui, a gente já sai direto que, pelo lema 1, que a aplicação exponencial já é um dífio local. É um dífio local, ainda não demonstra. A gente agora tem que mostrar que ele é um dífio global. Tá? Para mostrar que é um dífio global, a gente vai mostrar, na verdade, que essa aplicação é uma aplicação de recobrimento. Tá? Sendo uma aplicação de recobrimento, se a gente mostrar que é uma aplicação de recobrimento, eu tenho um dífio local, tá certo? Que é uma aplicação de recobrimento e cujo o contradomínio é simplesmente conexo. Aí, novamente, usando resultados aí de topologia dos espaços de recobrimento, isso implica que é um dífio global. Esse é o caminho, tá? Para mostrar que isso aqui é uma aplicação de recobrimento, a gente vai usar esse outro lema aqui, que é um lema geral, tá? Esse lema diz o seguinte: eu tenho um difiomorfismo local sobrejetivo, um difiomorfismo local sobrejetivo, se eu suponho que duas coisas. Eu suponho que, primeiro, que o domínio é a variedade completa. Tá? E segundo, que esse difiomorfismo, agora são variedades riemannianas, que esse difiomorfismo ele aumenta as distâncias. Isso significa, né, que esse equivalente, isso quer dizer que a, a diferencial da função aplicada num certo vetor V, a norma disso aqui é maior do que a norma de V. Tá? Isso aqui significa que aumenta as distâncias. Tá? Então, difiomorfismos locais sobrejetivos com essas duas propriedades aqui, eles são aplicações de recobrimento. Tá? E para verificar que é uma aplicação de recobrimento, uma coisa equivalente para mostrar isso é mostrar que essa aplicação ela levanta caminhos. Tá? Então, nesse contexto, um dífio local sobrejetivo que levanta caminhos é uma aplicação de recobrimento. Que significa dizer que uma aplicação levanta caminhos, né? Isso significa o seguinte: se você tem um caminho, uma curva diferenciável na sua variedade base. Aqui eu corrigir aqui.
que é N. É a minha variedade N. Então, o que significa dizer que essa aplicação levanta caminhos? Eu tenho uma curva, né, aqui em N, tá bom? Então, eu tenho uma aplicação sobrejetiva. A pré-imagem desse ponto aqui, digamos P, né, formado por vários pontos. Quando eu fixo um ponto na pré-imagem, tá, o ponto Q na pré-imagem, aqui está dizendo que está na pré-imagem do ponto P. P é o C de zero. Né? Então, vamos mostrar que existe uma curva aqui. Isso aqui são pedaços de M, tá? A gente imagina que M seja assim, bem grande. Então, peguei um ponto aqui na pré-imagem. Então, vamos mostrar que existe uma curva, tá? Definida no mesmo domínio, que parte desse ponto aqui na pré-imagem e cuja imagem dessa curva todinha é a curva original. Então, isso aqui quer dizer que esse caminho foi levantado. Né? Então, ou seja, a partir de qualquer ponto da pré-imagem, você consegue construir um caminho, okay, cuja imagem é o caminho original, por F. Bom, e aí a gente vai usar o fato que M é completa para fazer isso. Bom, primeiro, como F é um difeomorfismo local, né, a gente já tem esse fato, tá certo? Está aqui é um difeom local, e depois a gente vai aplicar para exponencial, que nós já vimos isso, né? Sob a hipótese vai satisfazer essa condição, mas como é um difeom local, então você pode fazer o levantamento, né, numa vizinhança, ou seja, F é um difeomorfismo local, então vai ter um aberto aqui contendo Q, levado difeomorficamente no aberto contendo P. Certo? Então isso significa que você consegue, né, como é um difeomorfismo, esse pedacinho da curva aqui vai corresponder a um pedacinho aqui. Então, um diff você consegue construir, a gente está chamando agora de C barra, uma curva pequenininha, né, que é o início dessa curva. Começa em Q, né, e que é levada difeomorficamente em C. Tá bom? Tá aqui. Muito bem. Mas F é um difeomorfismo local em toda M. Tá bom? Então, aquela ideia que nós vimos há pouco no teorema de Hopf-Hine. Vamos considerar o subconjunto do intervalo 0, 1 dos valores T, tais que a curva C pode ser levantada a partir de quê? Tá certo? Então, ou seja, eu garanto, né, que eu consigo levantar até um certo epsilon pequenininho, que é uma bola na qual F é um difeomorfismo, e aí eu vou olhar agora o conjunto eu não sei até onde vai essa curva com essa propriedade, tá certo? E eu considero o conjunto dos pontos do domínio 0, 1 até, que você pode levantar, tá bom? Então a ideia é mostrar que você pode levantar até o 1, intervalo inteiro, tá certo? Fazendo isso, você levantou a curva toda. Muito bem. Então a ideia, novamente, é mostrar que esse conjunto é aberto e fechado, e não vazio. Né? Ele é não vazio porque ele já tem o intervalo 0, epsilon já está aqui dentro de A, ok? Então, aí, novamente, né, esse argumento, vou mostrar que ele é um aberto, fechado, não vazio, ele é todo intervalo 0, 1, isso conclui a demonstração. Então, você vai... Ele naturalmente, ele é aberto, tá? Nesse caso, diferente do teorema de Hopf-Hine, aqui a ideia agora é mostrar que ele é fechado. Por que ele é aberto? Ele é aberto, novamente, porque F é um difeomorfismo local em toda M. Tá? Ou seja, toda vez que você tiver aqui, levantou um pedacinho, quando você levanta um pedacinho da curva, então aqui vai ser um difeom local, então você consegue andar mais um pedacinho, tá certo? Só que a gente não tem como controlar a priori que esses pedacinhos, assim, por exemplo, eles têm um comprimento uniforme. Pode ser que esse argumento acabe acumulando no ponto.
tá certo? Então, mas esse argumento já garante que ele é aberto. É um conjunto aberto. Aberto à direita é suficiente para a gente. Ok? Então, agora a gente vai mostrar, na verdade, que ele é fechado. Então, ou seja, eu vou tomar uma sequência de pontos em A, tá, que converge para um certo ponto T0. Toda vez que isso acontecer, vamos mostrar que T0 pertence a A. Tá? Ou seja, que a geodésica vai estar definida, né? A curva, perdão, geodésica não, a curva C barra está definida em T0. Tá? Bom, primeira afirmação, né, é claro que essa sequência está contida no compacto, né? Isso segue do fato, de novo, que M é completa. Né? Porque se não estivesse contida no compacto, olha só, então, se essa sequência C barra de T0 não está contida no compacto, então, C tio é que eu quero construir, tá? C barra é esse pedacinho que eu estou fazendo aqui. C barra até aqui. Aí eu tenho aqui uma sequência de pontos convergindo para um ponto T0. Tá? A minha afirmação é que a imagem C barra desses pontos tem que estar no compacto. Se não estiver, como M é completa, eu tenho uma sequência que não está contida em nenhum compacto. Né? Então, ela escapa de qualquer compacto. Em particular, ela escapa daquela exaustão por compactos. Então, eu vou usar, isso é o fato dela ser completa, né? Uma das equivalentes do teorema de Hopf-Hinold. Nesse caso, como ela é completa, se essa sequência escapa de qualquer compacto, se ela não está contida em nenhum compacto, então o comprimento dessa sequência diverge para mais infinito. Né? Ou seja, eu posso escrever assim: a distância entre dois pontos se torna arbitrariamente grande, tá? E é aqui, gente, atenção, que eu vou usar o fato de que a função f, ela aumenta distâncias, tá? Como a função f aumenta distâncias, então eu estou supondo que essas imagens desses pontos não estão contidas no compacto. Então, a distância aqui entre um ponto fixo e o ponto C barra de TK, essa distância, ela vai ficando tão grande quanto eu queira, arbitrariamente grande, tá? Como o f aumenta as distâncias, a distância aqui embaixo, entre o ponto, sei lá, T0 e o C de TK, né? Porque eu estou supondo que está em A. O A é o conjunto dos pontos onde a gente consegue estender. Então, a imagem vai estar contida, né, serão pontos de C, tá? Os pontos correspondentes em C. Como ela aumenta as distâncias, então, e aqui está a conta, tá? O comprimento da curva C, tá? Entre 0 e o ponto TK, que é, por definição, isso aqui. Ora, como C é F de C barra, quando você aplica a regra da cadeia, a derivada de C, C' vai ser DF, nesse ponto, vezes C barra linha, ok? Agora, a F aumenta a distância no sentido daquela norma. Então, isso aqui é maior ou igual do que a norma de C barra linha. Mas isso aqui, novamente, é a distância entre os pontos C barra de 0 e C barra de TK. Eu estou supondo que se torna arbitrariamente grande, que fica tão grande quanto eu queira. Então, o comprimento dessa curva C entre esses dois pontos fica arbitrariamente grande. Ora, mas essa curva é uma curva contínua, definida no compacto, o comprimento inteiro dela é finito, tá? Então isso seria um absurdo. Então esse argumentozinho aqui, aí nós usamos novamente o fato de ser completa para garantir essa afirmação aqui. A sequência está contida no compacto. Essa sequência aqui, C barra de TK. E os TKs convergem para T0. Então essa sequência possui um ponto de acumulação, ok? Aí você vai tomar agora, está aqui esse ponto de acumulação, está aqui o desenho, toma a vizinhança em torno desse ponto, na qual F é um difiomorfismo, novamente, F é um difio local, tá bom? Então, o ponto C de T0, tá bom? Vai estar contido aqui na imagem de F, a imagem de V por F, tá? Aí, por continuidade, um intervalinho aqui, né, contendo T0 vai estar contido aqui em F de V, tá?
E agora você toma um índice grande, de tal forma que essa sequência vai estar contida aqui. Os pontos C de TK estão nessa vizinhança V, né? Porque elas convergem para esse ponto. Então, a gente pode fazer o levantamento, vou chamar agora de C tilde de C, tá? Em I passando por Q. Aqui o desenho. Bom, esses dois, agora temos dois levantamentos. Tinha um levantamento aqui que é o C barra, que ia ter pelo menos até os pontos TK, tem a parte C barra, e agora a gente tem outro levantamento aqui, que é esse levantamento cetil. Esses dois levantamentos, eles têm que coincidir aqui dentro, né? Nessa vizinhança V. Né? Por quê? Porque F é um difeomorfismo. Essas duas curvinhas, que a princípio poderiam ser distintas, essas duas curvas elas são levadas na mesma curva embaixo, na curva C. Tá? Então, como F é um dífeo, então essa cetil e C barra coincidem aqui, na vizinhança V. Né? Ora, mas isso significa exatamente que cetil é uma extensão de C barra. Né? Então, isso garante que C barra está definida em T0 em particular, e, portanto, T0 pertence a A, e isso mostra para a gente, né, que nós podemos levantar o caminho, ou seja, naquela história, né, o A é fechado, então o A é tudo, então a gente conseguiu levantar o caminho inteiro. Tá? Levantando o caminho, isso implica que F é uma aplicação de recobrimento. Tá? Pronto. Agora, com esses dois resultados, a gente vai para a prova do Teorema de Hadamard. Ainda tem um trabalhinho aqui no Teorema de Hadamard. A gente vai usar esses dois lemas, tá? Mas aplicado para aplicação exponencial. Vejam só. A aplicação exponencial está definida em todo o espaço tangente. Ela é um difeomorfismo local, ok? Porque a curvatura é menor ou igual que zero. Agora a gente vai considerar o TPM, ele é um espaço vetorial e ele tem um produto interno, tá? Mas a gente vai considerar, na verdade, é uma métrica riemanniana, ou seja, um produto interno em cada ponto de TPM. De que forma? Pelo pullback da métrica original aqui de M. Recordando aqui, o teorema é o seguinte: eu tenho uma variedade riemanniana, ou seja, tem uma variedade com uma métrica que tem curvatura seccional menor ou igual que zero. Tá? Essa variedade é simplesmente conexa. Bom, então eu tenho essa aplicação aqui, que ela é um difeomorfismo local. Eu não defini aqui, mas, enfim, é um conceito geral, né? Você pode, se você tem uma forma, a forma no conjunto, você pode, e um difeomorfismo local, você pode definir o pullback dessa K-forma, tá? No caso da métrica riemanniana, o pullback vai ser uma métrica também, tá bom? Isso aqui, a definição é essa daqui, ó. Mas o que é isso aqui, tá? Ou seja, G-til vai ser uma métrica. Você vai pegar um ponto do espaço tangente. Eu chamei esse ponto de V, tá bom? Aqui, nesse ponto do espaço tangente, você vai definir uma métrica para os vetores tangentes nesse ponto. Então, G-til, ou seja, dizer que essa métrica é o pullback da métrica G, pela aplicação SPP, significa isso aqui. Mas isso aqui é definição de isometria, tá certo? Então, você define a métrica em TPM dessa forma. Certo? Sempre que você tem um difeomorfismo local e a variedade, que é o contradomínio, ela tem uma métrica riemanniana, você pode definir uma métrica na variedade domínio dessa forma. De forma que essa aplicação se torna uma isometria local, tá? Essa métrica a gente vai chamar de métrica do recobrimento. Tem um exercício também no livro que fala sobre isso, tá ok? Ora, agora sim, é uma isometria local, tá? Isometria preserva a curvatura, tá? E preserva também leva geodésicas em geodésicas, tá certo? Então, com essa métrica, atenção, o espaço tangente
com essa métrica, é localmente isométrico AM, tá? Mas ele é uma variedade que fica completa. A variedade riemanniana completa, tá? Não é mais linear, tá ok? A gente não usa a estrutura linear mais. É como se fosse o Rn com uma métrica. Isso aí é localmente isométrico a M. Tá bom? Como é que você vê isso, né? Você pode verificar isso, né? Que essa métrica ela é completa, por exemplo, tá certo? Usando o seguinte fato. Essa métrica, quando o ponto é a origem do espaço do TPM, quando o V é o zero, então a exponencial, a derivada da exponencial na origem é a identidade, tá? Então essa métrica na origem, ela é a métrica original. Quando você aplicar aqui na origem, isso aqui vai virar a identidade. Então G til de um vetor xy é a métrica original no ponto P, certo? Então, em particular, as geodésicas dessa variedade que passam pela origem, né? Como a métrica é a mesma, né, nós já sabemos como é a métrica original, são as retas, né? A gente não já sabe disso. Um espaço tangente. Essas retas, isso aqui são geodésicas, né, que passam por esse ponto, quando você considera a métrica no ponto que você corresponde à origem, tá bom? Como as retas estão definidas para todo parâmetro, isso implica que essa métrica ela é completa. Tá? E, novamente, aqui eu estou usando aquele fato. Basta verificar que ela é completa num ponto. Entendeu? Muito bem. Então, isso mostra que esse TPM com essa métrica GTIL também é completo. Ok. Então, como é uma isometria local, em particular, mais do que aumenta a distância, ela preserva as distâncias. Tá certo? Então, agora sim, estamos nas condições do lema 2. Então, pelo lema 2, essa aplicação é uma aplicação de recobrimento. Né? Observe, né? Estamos em todas as condições. Isso aqui é completo, né? É uma isometria local, ela é completa, preserva as distâncias, tá certo? Então, é uma aplicação de recobrimento. E aí vamos usar um resultado, né, como já disse antes, é uma aplicação de recobrimento. Esse domínio aqui, ele é simplesmente conexo, né? Isso aqui é isomorfo, é homeomorfo ao Rn, tá? Se M é simplesmente conexa, então uma aplicação de recobrimento entre duas variedades simplesmente conexas, ela necessariamente é um diffeomorfismo global, ok? Então eu recomendo que vocês revisem, procurem revisar esses resultados de recobrimentos que são fundamentais aqui nessa demonstração. Ela precisa um pouco desses fatos de topologia, tá? Enfim, isso conclui a demonstração do Teorema de Hadamard e a gente finaliza a aula por aqui.